Boa tarde a todos, meus prezados. Espero que sejamos amigos em Cristo. Em primeiro lugar, vou fazer uma pequena introdução e vou me apresentar. Sou o Padre Alexis Penha Alfaro. Sou padre da Igreja Ortodoxa há 33 anos e agradeço a Deus por essa oportunidade, não é, de poder fazer amigos. Agradeço ao Porfírio, né, a iniciativa foi dele, não foi minha não. A culpa é dele, ok? Bom, em primeiro lugar quero esclarecer algumas coisas, né, para a gente poder ficar tranquilos aqui. Não se trata aqui de fazer proselitismo, de convencer as pessoas, nem obrigar as pessoas a mudar a sua fé, nada disso. Nosso objetivo aqui é outro. Nosso objetivo aqui é bem específico, é comentar um pouco sobre os padres da igreja, o que significam os padres da igreja, qual a importância dos padres da igreja, qual é a utilidade dos padres da igreja, se podemos falar assim, para que nós possamos entender o seu lugar na igreja, na história do cristianismo, enfim, e compreender. Então, em resumo, eu penso que este grupo é um grupo de informação religiosa, digamos assim, né? E que nós possamos ter elementos para pensar, não é? E discernir estes temas, não é? E que eles possam nos iluminar e que Deus possa iluminar nossos corações para entender o Evangelho, entender a igreja e evitar essas discussões, essas polêmicas, essas disputas que não levam a nada. Eu não estou aqui interessado em converter ninguém, nem fazer a cabeça de ninguém, me poupe. Está aí o exemplo, o Porfírio, ele que veio atrás da igreja, ficou lá, perguntou, questionou, conversamos muito, e foi ele que pediu entrada na igreja. Eu não pedi para ele entrar na igreja, até disse para ele que procurasse uma igreja perto da casa dele, não consegui me livrar dele, tá? Ô meu querido, mas hoje é um filho, é um amigo querido. E ele, nessa boa vontade dele, né, ele quer compartilhar com outros aquilo que ele está descobrindo e pronto, ele pode ser um exemplo daquelas pessoas que não conheciam a história da igreja, não conheciam os padres da igreja e que a partir dele ele começou a ter outra perspectiva, né, e entender uma série de coisas. Então, meus queridos, o objetivo dele, se alguém está aqui pensando que outra coisa ou pretende outra coisa, é melhor mudar de canal, porque o objetivo aqui não é disputa teológica, nem fazer a cabeça de ninguém, nem disputar, nem mudar o pensamento de ninguém, né? Então a primeira coisa é nós fazermos uma oração ao Espírito Santo para que ilumine nossos corações e Ele que nos conduza. Então, Rei dos céus, Consolador, Espírito de verdade, Tu que estás presente em tudo e enches tudo, Tesouro de bem, doador da vida, vem, habita em nós, purifica-nos de toda impureza e salva nossas almas, Tu que és bom. Amém. Bom, então, um primeiro tópico que eu gostaria de apresentar a vocês é sobre os padres da igreja na perspectiva da igreja ortodoxa. E aí me permitam uma pequena comparação, que é obrigatória, porque para nós ortodoxos, os padres da igreja são um dos fundamentos da igreja. Para os católicos romanos, os padres da igreja fazem parte da tradição da igreja, da história, da teologia, mas não obstantemente, no entanto, porém, eles não, hoje, como é uma igreja assim que quer ser moderna, né? Então os padres da igreja são vistos como museu. Uma coisa do passado, sabe? Não, é aquelas coisas muito antigas e tal.
E somente os especialistas, os professores, os teólogos, aqueles doutores em teologia, é que estudam por obrigação os padres da igreja, tem que conhecer e tal. Então eles sabem muito bem quem são os padres da igreja. Mas reparem que na vida diária dos fiéis católicos, a não ser aqueles católicos mais cultos, né, que gostam de estudar, gostam de ler e tal, que acompanham e pai, tem biblioteca, eles leem e apreciam os padres da igreja, mas são uma minoria. Então, nas paróquias, as pessoas das paróquias não sabem exatamente quem são os padres da igreja, não vêem utilidade nenhuma. Não é? Então, isso é um fato. Tenho amigos católicos que ficaram chateados quando disse que os católicos romanos esqueceram dos padres da igreja. Ele ficou chateado. Eu digo, mas me diga uma coisa, na prática, um dia de domingo, numa paróquia, alguém fala dos padres da igreja? Não. Porque não fazem parte, eles foram deixados de lado, foram esquecidos. E é por isso que a igreja está em crise, né? E já vou explicar por quê. Do outro lado, os amigos protestantes, né, os evangélicos e tal, eles estudam a igreja a partir do século XV, né? Ou do século XIV, né, 1500 e pouco. E a tradição da igreja, e uma parte significativa, são os padres da igreja, foi deixada de lado. Enquanto os católicos esqueceram, os evangélicos não conheceram. Então é muito raro hoje, você pode ter até professores que estudaram alguma coisa e tal, os teólogos, que talvez conheçam alguns elementos, mas assim, como uma referência histórica, não é uma referência do cotidiano da igreja evangélica, né? Então temos aí as duas posturas, enquanto que para os ortodoxos, por exemplo, hoje domingo, eu acabei de celebrar a liturgia de São João Crisóstomo. A gente rezou para ele, agradecemos a ele ter nos dado a liturgia de São João Crisóstomo, e é comemorado todo domingo. Então, as homilias dele estão presentes na igreja, algumas pessoas mais interessadas conhecem, mas ele não foi esquecido pela igreja. Está aí, os padres da igreja. Então, em síntese, para os ortodoxos, os padres da igreja são os sucessores dos apóstolos, os que fundamentaram a doutrina da igreja, consolidaram a doutrina da igreja através dos concílios ecumênicos, né? Tiveram grandes participações, e são os nossos professores, nós aprendemos com ele. Então aí veja, é fácil entender a crise que vivem os católicos romanos, porque eles hoje colocaram as categorias marxistas, categorias da filosofia, Foucault, e todos esses filósofos contemporâneos, Heidegger. Eu conheço ex-padres que são ateus hoje, porque enveredaram por Heidegger e perderam a fé. Veja só. Então, os padres hoje, católicos, eles não rezam, não têm os padres da igreja, eles hoje têm a Che Guevara, Marx, Lenin, né, e outras cositas mais aí, como os pais da igreja e os professores e os teólogos. Por outro lado, os protestantes, como não conhecem os padres da igreja, vivem aí mudando de teologia, uma vez é reformada, uma vez é liberal, outra é conservadora, outra é pentecostal, e vive para lá e para cá, mudando de perspectiva. Por quê? Porque são alunos sem professor e são órfãos sem pais. Eu estou mentindo? Eu estou caluniando? Eu estou fantasiando? Eu estou inventando? Isso é real, minha gente. E aí voltamos à tradição da igreja. Os padres da igreja são os sucessores dos apóstolos, e já dizia São Paulo, Timóteo, guarda o depósito da fé. Não é? Então, aquilo que os apóstolos transmitiram, e os padres da igreja receberam, eles também ensinaram. E aí
se consolida aquele evangelho que diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Cristo não abandonou a igreja, ela continuou presente. Então, a igreja é apostólica exatamente por isso. A sucessão, ela é ininterrupta, né, desde a fundação da igreja, né, em Jerusalém, em Pentecostes, até o último dia nós teremos os padres da igreja mantendo a fé. Então, qual é a finalidade dos padres, para terminar este primeiro áudio? A finalidade dos padres é transmitir a doutrina da igreja, a ortodoxia da igreja. Então, por que os padres se consolidaram como referência da igreja? Porque lembrem-se que as heresias, aí vamos entender que as heresias surgiram, muitas delas, dentro da própria igreja, e era necessário separar o joio do trigo. Então, a doutrina ortodoxa, a fé reta, a fé correta, tinha que ser preservada. Lembremos o caso do arrianismo, né? O arrianismo durou 100 anos dentro da igreja, até que prevaleceu a ortodoxia da fé. Então, os padres da igreja são os guardiões da fé e da doutrina reta da igreja, que foi transmitida pelos apóstolos, mantida pelos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, perdão, e que nós recebemos e temos que guardar e transmitir. Então, é uma sucessão. Agora, veja, o que nós temos hoje, um monte de movimento dentro das igrejas, tanto católica quanto evangélica, pessoas que fundam igrejas e aparecem. Então, são os pais da igreja, são esses, os fundadores da igreja, os fundadores da igreja mórmon, da igreja metodista, da igreja luterana, da igreja calvinista. Então, cada um deles é um padre moderno da igreja. E olha lá, porque os luteranos, calvinistas e os zwinglios não seguem mais as doutrinas desses reformadores, não. Já seguem outras coisas. Então, a cada dia surgem coisas novas. Tem 600 mil igrejas cristãs, né? Por quê? Porque se afastaram da tradição da igreja, né? Na boa fé, acham que estão seguindo a Cristo e tal, e se afastaram de Cristo. Né? Então, os padres da igreja são aqueles parâmetros que nos permitem entender se nós estamos dentro da igreja ou não. Ok, meus amigos? Então, por hoje, um abraço e continuamos outro dia, tá bom? Que Deus abençoe vocês, bom domingo a todos, todas e todinhos, e que Deus os guarde, tá bom? Um abraço.